De volta aqui aos elementos do nosso estudo técnico preliminar, veja que a gente ainda nem chegou ainda nos elementos principais, nos elementos indispensáveis do nosso termo de referência. Veja como é importante a gente conhecer essa fase preparatória no momento que a gente vai tratar aí do nosso termo de referência. Foi importante, eu poderia, por exemplo, ter iniciado esse treinamento só com os elementos do termo de referência, mas aí vocês não teriam essas informações que vão dar base ao nosso termo de referência. Por isso que eu achei importante esses 2 primeiros módulos, a gente tratar inicialmente dessa fase interna da instrução do processo, para que vocês conheçam, na hora que vocês chegarem na elaboração do termo de referência, vocês já têm informações que vocês vão precisar lá no nosso termo de referência. Então, vamos lá. Aqui, finalizando aqui nossos elementos do estudo técnico preliminar, nós temos ainda que responder dentro desse ETP, demonstrativo dos resultados pretendidos em termos de economicidade, de melhor aproveitamento de recursos humanos, materiais e financeiros disponíveis. Eu preciso informar aqui neste item qual é o resultado que vai gerar quando eu contratar esse objeto, esse serviço ou esse material, qual que vai ser o resultado que vai gerar para nós? Digamos que eu estou precisando melhorar o nosso parque de equipamentos de informática. Qual é o resultado que vai gerar? Mais celeridade nos processos, eu vou ter as pessoas, os servidores trabalhando com equipamentos que vão dar mais vigor nos processos que eles estão trabalhando, porque são equipamentos melhores, a gente está com um parque de equipamentos ultrapassado, obsoleto, isso é resultado. Então essa historinha, às vezes eu observo muito quando os alunos me ligam para pedir orientação, é que eles me ligam já com a resposta: professora, nós vamos adquirir equipamentos de informática porque nosso parque está obsoleto, a gente não consegue mais, atrasa demais, fica rodando lá o processo e a gente não consegue adiantar os nossos trabalhos. Como que eu faço essa justificativa? Aí eu digo para ele e falo assim: você acabou de fazer. Você sabe contar a historinha do problema, do seu problema. Quando você sabe contar a sua historinha lá do seu problema, da sua unidade administrativa, bota isso no papel, transforma isso numa justificativa, que é de fato a sua justificativa. Cada um tem a sua, cada unidade administrativa tem os seus problemas, as suas especificidades, as suas necessidades. Então, conta a sua historinha, bota no papel, transforma isso numa justificativa aí de 3 ou 4 parágrafos, que você vai verificar que você vai ter base para responder aqui todos esses incisos aqui dos elementos do estudo técnico preliminar. Providências a serem adotadas pela administração em relação à celebração do contrato, se vai haver contrato, né? Porque tem objeto que eu não preciso de contrato. Naquelas situações que a entrega é imediata, que não vai gerar obrigação futura, eu não preciso de contrato. O contrato, ele é obrigado quando tem obrigação futura. Lá na Lei 8666, no artigo 62, diz o seguinte: o contrato pode ser substituído por qualquer outro instrumento hábil. Pode ser uma carta-contrato, uma nota de empenho, uma ordem de fornecimento, são objetos, são documentos que eu posso substituir aí o contrato. Lá no artigo 95 da nova lei diz a mesma coisa: contrato poderá ser substituído por qualquer outro instrumento hábil, nota de empenho, ordem de serviço, uma carta-contrato. Agora, se é um objeto que gera uma obrigação futura, eu vou contratar, vou adquirir equipamentos de informática. Tem obrigação futura? Sim. Esses equipamentos de informática têm no mínimo 12 meses de garantia. 12 meses é futuro, não é uma coisa imediata. Então, se eu tenho um equipamento de informática que vai gerar uma obrigação futura, como assistência técnica, problemas que podem ocorrer durante a garantia do fabricante deste equipamento, aí sim carece a formalização, sim, de um contrato, tá certo? O que mais que esses elementos dizem para a gente? Veja que são diversos incisos aqui que a nova lei traz, colocando a gente de uma forma muito clara. Contratações correlatas ou interdependentes. Esse objeto que eu estou contratando, ele está interligado com alguma necessidade de uma outra contratação, porque às vezes é um serviço, uma aquisição de equipamentos, e tem correlação com algum serviço que vai ser contratado também, né? Por exemplo, equipamento
eu tenho relação, se eu contrato equipamentos e esses equipamentos não vêm com as licenças de software, eu vou precisar contratar as licenças de software. Então, pode ser que eu tenha outros serviços, outras contratações relacionadas aí, correlacionadas com esse objeto que eu vou contratar. Descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluindo aí requisitos de baixo consumo de energia, de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando for o caso, quando aplicável. Essa questão da economia de energia, digamos que você vai contratar aparelhos de ar-condicionados. Esses aparelhos de ar-condicionado, nós temos aí no mercado hoje aquele modelo inverter, que tem uma economia de energia, né? Uma baixa economia de energia, equipamentos da linha branca, que economiza energia também para administração. Vai adquirir veículos automotores que tem uma taxa de poluição menor, né? Nos seus carburadores. Então, tudo isso tem a ver aqui com esse inciso em relação aos impactos ambientais. E ainda o posicionamento aqui conclusivo sobre a adequação da contratação para o atendimento da necessidade a que se destina. O que é isso? Concluir fechar o meu ETP, fechar essa elaboração do estudo técnico preliminar, dizendo, diante de tudo isso que eu tratei aqui, diante de todas essas respostas dadas a esses incisos aqui trazidos pela lei, é viável tecnicamente e economicamente a contratação desse objeto. É nesse sentido, como se fosse uma conclusão aqui da elaboração desse estudo técnico preliminar. E aqui a gente vai entrar nas falhas, onde ocorrem as maiores falhas na administração pública, né? Nós sabemos que quando a gente não elabora um equipamento, não elabora um objeto da forma correta, pode incorrer muitas falhas. Então aqui a gente tem aqui algumas reclamações, né, com muita frequência ouvimos aí nos corredores aí das nossas unidades administrativas, alguém reclamando do café, alguém reclamando que o papel higiênico lá, quando puxa, rasga, o papel toalha vai puxar, é tão fino que rasga, é o copo que quebra quando coloca o café quente, o copo descartável, diversos itens, o grampeador que não grampeia, é o toner ou o cartucho que quando coloca na impressora borra o papel ou não imprime com manchas. Então são várias reclamações. Tudo isso é resultado de uma má compra, de uma compra ruim, de uma contratação ruim. E isso se dá muitas vezes, algumas dessas falhas vêm da execução contratual, vêm da fase externa, mas vêm também da nossa fase interna. Eu trouxe aqui para vocês, né? Trouxe até para ilustrar. Nós tivemos aqui essa situação de uma contratação ruim, né, que foram mochilas, uma cidade lá no interior da Bahia, Jequié, o prefeito resolveu dar mochilas para as crianças do maternal, as crianças carentes lá da escola pública, né? E aí qual foi? O que saiu errado? As mochilas ficaram menores, né? As dimensões dessa mochila ficaram bem maiores do que as crianças. Até tem aí ilustrando a criança dentro da mochila, ou seja, a mochila é muito maior do que a criança. Não era para ser esse tamanho de mochila, né? Foi uma coisa engraçada, eles saíram felizes da vida nessa foto aí, eu tirei do G1, tá no G1, na internet, e eles saíram felizes da vida porque nunca tinham recebido mochila na vida, né? Mas aqui alguma coisa deu errada. Onde foi que nós erramos? Foi na hora de elaborar a especificação do objeto e erramos nas dimensões da mochila? Será que no termo de referência poderia ter colocado a possibilidade de exigir uma única amostra? Se eu exigisse uma única amostra, provavelmente esse fornecedor ia me apresentar uma amostra e através dessa amostra eu ia verificar que não estava em conformidade com o que a gente tinha colocado no edital. Pode ser também que tenha sido falha desde a especificação, mas pode ser que o fornecedor entregou e aí houve a falha também de quem recebeu, ou seja, a falha lá na execução contratual, e ficou por isso mesmo. A prefeitura pagou, as crianças levaram as mochilas maiores que elas, né? Outro exemplo aqui, então, por que a licitação saiu errada? Qual foi o motivo da má qualidade? Por que a gente compra com má qualidade?
Qual é o motivo do descompasso entre o que a gente licita e entre o que a gente recebe, né? Por que a gente não faz uso correto da compra pública? E aqui eu trouxe ainda para vocês, né? Só para a gente encerrar essa aula aqui, onde que ocorre aí as falhas públicas. Eu trouxe mais um exemplo, além das mochilas, eu trouxe aqui o exemplo das máscaras do Amazonas. Não sei se tem amazonense aqui assistindo aqui o meu curso, mas a gente trouxe como uma forma de ilustrar, né? Parece uma brincadeira, a gente acaba rindo um pouco dessas coisas, mas a verdade é que é muito sério. É muito sério porque a população não recebeu a máscara adequada. Não era essa máscara, então não atendeu a finalidade pública, certo? Não atendeu a finalidade pública. É importante que a gente tenha essa noção. Tá certo? Então até já. Próxima aula a gente volta já.